O filme que eu vou comentar hoje nessa minha maratona insana de fazer um vídeo por dia sobre os filmes da 45ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo é o Stillwater, protagonizado pelo Matt Damon. E é até estranho numa maratona sobre filmes da Mostra falar sobre filmes americanos um pouco mais mainstream, mas isso é algo que eu acho muito legal sobre o Stillwater, que é um filme do qual eu gostei bastante, porque de certa forma, hoje em dia, no momento que a gente tá do cinema, às vezes eu tenho a impressão, e eu não sei se vocês têm essa impressão também, que é muito mais difícil, tá ficando cada vez mais difícil ir ao cinema ou assistir a um filme em casa que seja destinado pra adultos, cinema americano mesmo, com um grande ator de Hollywood, com uma narrativa hollywoodiana mesmo, mas que seja voltado pro público adulto, porque de certa forma eu acho que o cinéfilo hoje em dia, ele fica sempre nessa encruzilhada entre os filmes de Hollywood dos grandes estúdios, da Warner, da Paramount, da Disney, serem só filmes de super-herói, adaptação de quadrinhos, ou então continuação, adaptação de grandes livros de fantasia, ficção científica, cinema baseado em literatura YA, né, de jovens adultos, ou então do outro lado, e ainda mais no contexto de festivais, como é esse aqui dos filmes da Mostra, cinema ou independentaço, feito nos Estados Unidos, ou então cinema europeu, cinema asiático, latino-americano, ou de qualquer país do mundo fora do circuito americano, que já é aquele cinema bem mais alternativo, aquele cinema bem mais contemplativo no seu tom. Então é muito difícil a gente assistir a um filme americano feito para adulto, com atores de gabarito mesmo da lista A de Hollywood, e esse é um filme que faz isso, e é um filme bom. O filme é dirigido pelo Tom McCarthy, que é o diretor de Spotlight, que venceu o Oscar de melhor filme alguns anos atrás, e de certa forma, ele parece um pouco inspirado, e depois eu fui ler um pouco, e eu vi que tem bastante acusações do filme de ser inspirado, às vezes até demais, naquela história da Amanda Knox, que tem aquele documentário da Netflix de alguns anos atrás, que é aquela estudante que foi pra Itália e que acabou se envolvendo no assassinato de um outro estudante, e pelo menos ela foi acusada, e esse filme, o Amanda Knox, da Netflix, é um daqueles documentários de true crime que realmente exploram a situação e a história pra gente descobrir se ela foi, talvez, condenada injustamente ou não. E a história é muito parecida porque a filha do protagonista vivido pelo Matt Damon realmente é uma garota que tá na Europa, no caso não é na Itália, mas é na França, em Marseille, e é uma menina branca, americana, privilegiada, estudante universitária, que acaba sendo acusada de um assassinato, e ela tá na cadeia, e o filme se passa realmente nessa visita que o protagonista vivido pelo Matt Damon vai fazer à filha, e cada vez mais parece que os meios da lei já não tem mais recursos pra conseguir tirar aquela menina de lá, e o Matt Damon consegue encontrar uma brecha, e ele vai atrás dessa brecha, e o filme acaba se tornando um filme, e eu tô revelando o mínimo possível aqui, porque eu gosto de revelar pouco, pra que vocês assistam o filme sem saber muito sobre a história, que é mais divertido. O filme se torna uma história de uma investigação pessoal do Matt Damon, que de novo, é um homem comum, que acaba tendo que participar de uma investigação que é muito perigosa pra ele também, mas o risco é muito alto, que é o risco de perder a filha, e talvez não conseguir vê-la mais nos próximos anos, a não ser naquelas visitas à cadeia. E o Matt Damon, ele tem essa cara de homem popular, homem comum, claro, no padrão americano, e isso sempre deu pro Matt Damon uma carta branca. Ele acaba sendo, de certa forma, um coringa, porque ele pode interpretar tanto o Jason Bourne, mas ele também consegue fazer dramas em que ele vive homens comuns, pais de família, ainda mais agora, que ele tem já essa cara de tiozão. E o que eu acho mais legal no filme é que, por mais que ele seja um filme de investigação, ele não vai usar todos os cacuetes, todas as manias do cinema de gênero, de thriller, porque, na verdade, à medida em que a gente vai acompanhando a história, a gente começa a descobrir que tem muita coisa no passado dos personagens, tanto do Matt Damon como da filha, que revela uma corrosão daquela família muito maior do que a gente pensava. Então eles são o estereótipo da família branca americana, mas que escondem um passado que tem questões muito complicadas. Então tanto o Matt Damon é um homem, e isso lembra muito os westerns antigos também, principalmente westerns, por exemplo, interpretados pelo Clint Eastwood, ou mesmo pelo James Stewart, em que tinha um herói, um anti-herói, que tinha um passado escuso e que ele tava tentando colocar de novo os pés no chão e tentando recuperar a honra, tentando recomeçar a vida, mesmo depois de ter estragado tudo, de ter estragado o casamento, de ter estragado a família. Então, esse é um personagem muito interessante, muito rico. E o filme, ele tem uma virada, ele vai se transformando em outra coisa durante a projeção, porque lá na França,
dia, o Matt Damon encontra uma família que acaba brigando ele começa a se envolver com a mulher, e inclusive com a filha também, então ele acaba se tornando uma espécie de figura paterna para aquela menina, e o filme acaba se transformando num filme doce sobre uma tentativa de reconstrução familiar, mas o que é mais legal, e não só pelos motivos que eu falei, de evitar os caminhos fáceis do gênero, mas também por isso que eu vou falar agora, ele é um filme muito intrigante para adultos, porque ele é um filme que ele não acaba cedendo para saídas fáceis também, para as resoluções fáceis. Então o final do filme, que obviamente eu não vou revelar, é um final de filme para adulto, porque a constatação que a gente faz, ou as constatações que a gente faz, são constatações realistas de que aquilo que a gente achava que estava acontecendo, na verdade não pode acontecer, porque esse é um cara que já foi longe demais nos seus padrões morais, nos limites éticos que ele tá disposto a cruzar. E tem uma cena ali no final do filme de uma conversa entre os dois personagens principais, o Matt Damon e a filha, que é vivida pela Abigail Breslin, que é uma atriz cada vez melhor também, que tá muito bem no filme, que é muito boa, muito rica, porque eu não vou falar obviamente do que eles estão conversando, nem em qual contexto, mas é uma conversa que tem todo um subtexto agridoce, melancólico, de que as coisas parecem que deram certo, mas na verdade não deram, porque como eu falei anteriormente, tem algumas coisas que se quebram e que não podem reconsertar. E por mais que tenham tido várias críticas na época que eu vi também, não crítica, mas assim, acusações na internet, que o filme, meu Deus, ele tá normalizando um trumpista, porque o Matt Damon no filme, ele é o típico estereótipo do americano que tá muito aberto para as ideias da extrema direita fascista, mas o filme não é sobre isso, ele não é nem sobre um julgamento moral sobre aquele personagem, ele é sobre pessoas adultas, quebradas pelas consequências dos seus próprios erros, tentando lidar com a vida da maneira que é possível. Então esperem um filme muito menos espetacular, muito menos cheio de reviravoltas, muito menos emocional no sentido de ter todas as cordinhas puxadas ali, né, de sensacionalismo, de situações extraordinárias. Ele é um filme muito mais soturno, ele é um filme muito mais discreto, mas que faz um estudo de personagem muito preciso e também comenta questões importantes sobre amadurecimento, consequências e sobre a vida adulta. Se vocês assistirem ao filme Stillwater, venham aqui dizer o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo, e continuem acompanhando a minha cobertura da 45ª edição da mostra. Eu sempre tô colocando aqui desse lado ou desse lado, eu não lembro, uma playlist e outro vídeo recomendado dentro dessa cobertura da mostra para vocês assistirem logo após esse vídeo. Sugiro que vocês assistam e também curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e no sempre, para sempre receberem as notificações de vídeo novo, e divulguem pros amigos, claro, e continuem acompanhando a cobertura nos próximos dias, e também o canal, por isso que é importante se inscrever depois que a cobertura da mostra passar. Um abraço, eu vou ficando por aqui, tchau!